Capítulo 351 Avanço. Shenlong sabia que estava a apenas um passo de avançar para o meio do quarto estágio do corpo eterno do monarca, e, ainda assim, ele não podia consumir diretamente um talo de grama-sangue de dragão para avançar. Além da energia violenta dentro da grama-sangue de dragão, que era prejudicial aos cultivadores se fosse consumida diretamente, Shenlong sabia que a única maneira de fazer isso sem deixar nenhum perigo latente para seu corpo seria se ele pudesse refinar a grama em pílulas de têmpera sangue de dragão, de nível 5. No entanto, o que mais lhe faltou durante esse tempo foram os núcleos de bestas mágicas de nível 5. Felizmente, agora que ele tinha os núcleos de besta dos dois macacos da neve em suas mãos, ele finalmente poderia tentar refinar as pílulas de têmpera sangue de dragão. Vendo que Little Black estava realmente dormindo, Shenlong adivinhou que o dragão negro devia estar digerindo os talos de grama-sangue de dragão que ele havia consumido durante esse tempo. Claro, devido à conexão de suas almas, Shenlong também podia sentir que a força de Little Black estava aumentando durante esse tempo também. Levantando-se, ele primeiro removeu os núcleos de besta dos corpos dos dois macacos da neve, antes de se sentar em seu assento habitual e pegar seu caldeirão de alquimia. Fechando os olhos, Shenlong então pegou uma dúzia de ervas medicinais suplementares de nível 4, bem como um talo de grama-sangue de dragão, de nível 5 de seu jardim de ervas, antes de começar a aquecer seu caldeirão de alquimia. Graças a Little Black e Little Silver comendo grandes quantidades de grama-sangue de dragão, Shenlong já havia criado um grande estoque desta erva medicinal, então ele não precisava apressar especificamente o crescimento das ervas medicinais em seu jardim de ervas apenas para esta grama. Após jogar as ervas medicinais de nível 4 dentro do caldeirão de alquimia, 15 minutos depois, Shenlong finalmente colocou o talo carmesim de grama-sangue de dragão dentro, assim como o núcleo de besta do macaco da neve, de nível 5 inicial, antes de fechar a tampa do caldeirão. Devido à qualidade do próprio caldeirão de alquimia ser apenas um grau 2 de prata, era extremamente difícil para ele conter a energia da erva medicinal de nível 5 dentro dele, assim como o núcleo de besta do poderoso macaco da neve, de nível 5. Refinar uma pílula de nível 5 sob essas circunstâncias era extremamente desgastante para o sentido espiritual de Shenlong, que continuava a purificar a essência medicinal das ervas medicinais dentro do caldeirão, enquanto ele tentava derreter o núcleo de besta em essência ao mesmo tempo. Gotas de suor apareceram na testa de Shenlong conforme os minutos continuavam a passar, mas ele sabia que não poderia parar o refinamento da pílula, caso contrário, tudo o que ele tinha feito até agora seria desperdiçado. Embora perder um talo de grama de sangue de dragão, ou a dúzia de ervas suplementares de nível 4 não fosse um problema tão grande, perder o núcleo de besta do macaco da neve seria um grande problema. Afinal, durante esse tempo, o número de núcleos de besta que Shenlong encontrou que poderiam ser usados para refinar uma pílula de têmpera de sangue de dragão poderia ser contado em uma mão. Além dos dois macacos da neve, de nível 5, o único outro núcleo de besta mágica adequado que Shenlong encontrou no passado foi o núcleo de besta do precioso verme gigante de 9 olhos, de Cui Guoliang. Claro, já que Little Black já havia absorvido aquele núcleo de besta para aumentar sua força, Shenlong só poderia usar os núcleos de besta dos dois macacos da neve, de nível 5 que ele havia deixado. O tempo continuou a passar, e logo, 3 horas já haviam se passado, enquanto o cheiro perfumado das ervas medicinais escapava lentamente do caldeirão, enquanto elas começavam a preencher o espaço enevoado dentro da Pedra do Tempo. Ao mesmo tempo, Little Black abriu seus olhos azuis, enquanto tentava procurar a fonte do cheiro que havia agredido seu nariz, antes que seus olhos pousassem em Shenlong, que ainda estava sentado de pernas cruzadas no chão. Shenlong deu um tapinha na cabeça de Little Black enquanto o dragão negro já a havia colocado ao lado do caldeirão, antes de abrir a tampa do caldeirão. Um cheiro ainda mais intenso assaltou os sentidos de Shenlong no momento em que ele levantou a tampa do caldeirão, antes que seu olhar caísse na cena dentro dele.
6 pílulas de cor vermelha brilhante que estavam cobertas com um brilho verde claro estavam dentro do caldeirão, dando a Shun-Lon uma sensação de fome enquanto ele as olhava. Embora Shun-Lon tenha adivinhado que era possível refinar 8 pílulas em vez de 6, ele também sabia que isso era impossível para ele fazer isso com um caldeirão de grau prata de nível 2. As condições tinham que ser perfeitas para refinar 8 pílulas, o que significava que Shun-Lon precisava ter pelo menos um caldeirão de grau ouro de nível 1, bem como um sentido espiritual forte o suficiente. Claro, Shun-Lon sabia que, mesmo se tivesse dinheiro, provavelmente seria impossível encontrar um caldeirão de grau ouro para venda, mesmo na Cidade do Domo do Céu. Mestres de formação de grau ouro definitivamente seriam arrebatados por um poder poderoso como a Guilda dos Alquimistas, ou a Empresa de Troca Dourada, e não leiloariam aleatoriamente suas próprias obras. Dessa forma, a Guilda dos Alquimistas também poderia atrair alquimistas promissores para se juntarem às suas fileiras, enquanto os mestres de formação poderiam garantir os maiores benefícios para si mesmos. Olhando para as 6 pílulas de têmpera de sangue de dragão, dentro do caldeirão, Shun-Lon sentiu uma onda de exaustão dominá-lo, pois de repente ele havia gasto mais da metade de seu sentido espiritual durante o refinamento da pílula. Claro, além de uma das pílulas de têmpera de sangue de dragão ser de alto grau, as outras 5 pílulas eram todas pílulas de alto grau de classificação 5. Como ele não podia consumir a pílula de alto grau sem ser capaz de evitar lidar com as toxinas da pílula dentro dela mais tarde, Shun-Lon deu a Little Black antes que seus olhos encarassem as 5 pílulas de alto grau na frente dele. Quanto ao próprio Little Black, o corpo do dragão não seria afetado por nenhum tipo de toxina de pílula. Essa era a diferença entre os corpos de cultivadores e bestas mágicas. Mesmo Shun-Lon, que estava cultivando no corpo eterno do monarca, não conseguia evitar completamente os efeitos das toxinas da pílula. Embora ele provavelmente pudesse lidar com elas mais tarde e expulsá-las completamente de seu corpo, ainda era um processo problemático. Mesmo o corpo poderoso de Shun-Lon não poderia ser comparado ao corpo de um rei das bestas mágicas como o de Little Black nesse aspecto. Vendo Little Black comer animadamente a pílula de têmpera de sangue de dragão, de alto grau como se fosse algum tipo de iguaria, Shun-Lon sorriu antes de respirar fundo e colocou uma pílula de têmpera de sangue de dragão, de alto grau em sua boca. A energia dentro da pílula de alto grau de classificação 5 imediatamente explodiu assim que a pílula entrou na boca de Shun-Lon, enquanto a essência medicinal condensada dentro dela descia pela garganta de Shun-Lon antes de lentamente penetrar em seu corpo. A sensação de queimação encheu Shun-Lon de dor, quase como se seu corpo estivesse prestes a explodir pelo excesso de energia, fazendo-o querer gritar para se aliviar da dor. E ainda assim, ele sabia que só podia cerrar os dentes e continuar a suportar isso. Afinal, essa era a única maneira de seu corpo eterno do monarca avançar. Justo quando Shun-Lon sentiu que havia atingido seu limite e seu corpo estava prestes a explodir, o corpo eterno do monarca circulou por si só, enquanto começava a absorver avidamente a energia da pílula temperadora sangue de dragão dentro do corpo de Shun-Lon. A barreira que o segurava no início do 4º estágio do corpo eterno do monarca quebrou instantaneamente, enquanto Shun-Lon sentiu sua força aumentando a uma taxa extremamente rápida. Ele podia sentir quantidades infinitas de energia enchendo seu corpo, e poucos minutos depois, ele já havia entrado no meio do 4º estágio do corpo eterno do monarca. Mas alguns momentos se passaram antes que Shun-Lon sentisse a energia remanescente da pílula temperadora sangue de dragão dentro de seu corpo desaparecer. Embora ele ainda estivesse sentado de pernas cruzadas, Shun-Lon podia sentir que seu corpo agora estava muitas vezes mais forte do que antes. Se ele teve problemas lutando com um especialista do reino espiritual de nível 6 no passado, Shun-Lon sentiu que provavelmente conseguiria derrotar um deles em menos de 3 socos. Little Black olhou para Shun-Lon com excitação em seus olhos azuis brilhantes, antes de dizer com uma voz animada: "Mestre, parabéns pelo seu avanço."
Shun-Lon podia sentir a alegria de Little Black por seu avanço, antes de sorrir e acariciar a cabeça do dragão negro. Como seus sentimentos estavam conectados, mesmo sem Little Black dizer nada, Shun-Lon ainda podia sentir suas emoções. Depois de respirar fundo, Shun-Lon voltou seus olhos para as 4 pílulas restantes dentro de seu caldeirão de alquimia. Ele não escolheu consumir as pílulas de têmpera de sangue de dragão restantes imediatamente e, em vez disso, ele as colocou dentro de um frasco de pílulas, antes de fechar os olhos e se imaginar deixando o espaço nebuloso na Pedra do Tempo. Embora um pouco mais de 3 horas tenham se passado dentro da Pedra do Tempo, menos de 30 minutos se passaram para Liu Mei, que ainda estava treinando com sua espada azul das 4 estações. Ao ver Shun-Lon aparecer de volta na caverna tão rapidamente, uma expressão chocada apareceu no rosto de Liu Mei, antes que um sorriso fluorescente logo a substituísse. Shun-Lon sorriu gentilmente enquanto acariciava o rosto de Liu Mei, sentindo-se muito mais confiante agora que havia avançado para o meio do 4º estágio no corpo eterno do monarca. Mesmo que ele tivesse que lutar com uma besta mágica de nível 4, mesmo que ele não pudesse derrotá-la, ele ainda estava confiante em lutar contra ela em terrenos equilibrados. Sentindo a aura vinda do corpo de Shun-Lon que estava pelo menos no mesmo nível que a de um especialista do reino espiritual de nível 6, o sorriso de Liu Mei floresceu como um lótus. Liu Mei já sabia que Shun-Lon estava cultivando tanto o QI quanto o refinamento corporal. Sem qualquer hesitação, Shun-Lon primeiro fez Little Silver retornar para dentro da Pedra do Tempo, antes de segurar a mão de Liu Mei e deixar a pequena montanha em que estavam hospedados, pronto para caçar algumas bestas mágicas de nível 4. O tempo continuou voando dentro da região montanhosa dos 10.000 animais, e, num piscar de olhos, 2 anos se passaram. Fim do capítulo. Capítulo 352. 2 anos. 2 anos se passaram num piscar de olhos. Em uma montanha bem no interior do nordeste da Cordilheira das 10.000 Bestas, uma besta mágica de nível 5 inicial que se assemelhava a um urso de terra com armadura de ferro ao redor da cabeça e do peito, estava deitada imóvel na frente dos pés de um homem de túnica azul. Um exército de esqueletos e cavaleiros mortos-vivos havia cercado completamente o jovem, mas eles pareciam ter virado suas espadas em direção ao urso de ferro que havia caído no chão. Com um sorriso no rosto, Shun-Lon olhou além dos esqueletos e dos cavaleiros mortos-vivos ao seu redor, enquanto seu olhar pousava na floresta atrás dele. Liu Mei, que estava parada no galho de uma árvore enorme, não estava usando seu véu branco no rosto enquanto ela lançava um sorriso deslumbrante para Shun-Lon antes de flutuar em sua direção. Shun-Lon olhou para Liu Mei que logo pousou na frente dele, antes de dizer com um sorriso no rosto: Meier, seu controle sobre os cavaleiros mortos-vivos durante uma luta melhorou muito nos últimos dias. Liu Mei sorriu ainda mais brilhante após ouvir o elogio de Shun-Lon, antes de acenar com a cabeça sem dizer nada, mas um sentimento doce apareceu em seu coração. Nos últimos anos, a coisa que ela mais praticou foram suas habilidades com a espada, bem como seu controle de seus guerreiros esqueléticos e seus cavaleiros mortos-vivos durante uma luta. Originalmente, devido ao seu fraco sentido espiritual, Liu Mei não conseguia controlar mais de 2 cavaleiros mortos-vivos ao mesmo tempo, mas agora, ela podia facilmente controlar 10 deles, bem como um certo número de seus esqueletos ao mesmo tempo. Durante os últimos 2 anos, Liu Mei também consumiu dezenas de milhares de pílulas de aprimoramento espiritual, de alto nível, e matou centenas de criminosos na Cidade do Pecado, bem como absorveu seu QI, trazendo tanto seu cultivo quanto seu sentido espiritual ao pico do nível 9 do reino espiritual. Os cavaleiros mortos-vivos ao redor de Shun-Lon também estavam no pico do nível 9 do reino espiritual, enquanto os 200 esqueletos estavam no meio do nível 9. Um exército aterrorizante de 200 esqueletos do nível médio 9 do reino espiritual, mesmo que não fossem tão fortes quanto os cultivadores normais do nível médio 9 do reino espiritual, definitivamente poderiam ganhar tempo, mesmo lutando contra uma besta mágica de nível 5 inicial.
Quanto à compreensão do Dao de Liu Mei, ela já havia atingido o limiar do estágio da alma nascente há muito tempo. A única coisa que Liu Mei precisava era de uma centelha de inspiração para começar seu avanço para o estágio da alma nascente. Afinal, o estágio da alma nascente também era chamado de estágio do Nirvana, enquanto o reino do espírito era o reino da preparação antes de entrar neste estágio. Era simplesmente impossível avançar e se tornar um especialista no estágio nascente só sem uma repentina sensação de inspiração. Little Black havia dito a Shun-Lon há muito tempo que Shun-Lon precisava que sua alma se tornasse uma com seu corpo para avançar para o estágio de alma nascente. Quanto a Shun-Lon, durante os últimos 2 anos, ele havia consumido inúmeras pedras espirituais de nível médio para atingir o pico do nível 9 do reino espiritual também. As pedras espirituais que ele havia consumido eram muito mais do que ele havia estimado originalmente. Se não fosse por causa de sua loja de pílulas na Cidade do Pecado, Shun-Lon teria que pensar em outra maneira de reunir pedras espirituais durante esses 2 anos para atingir os estágios finais e, posteriormente, o pico do nível 9 do reino espiritual. Ao contrário de Liu Mei, ele também havia levado ainda mais tempo para levar seu sentido espiritual ao pico absoluto do nível 9 do reino espiritual, consumindo inúmeras pílulas de aprimoramento espiritual, também. Isso era ainda mais difícil do que avançar seu próprio cultivo. Só o tempo que ele passou em cultivo isolado para avançar seu sentido espiritual para o pico do nível 9 do reino espiritual e colocá-lo em pé de igualdade com seu próprio nível de cultivo, levou Shun-Lon a mais de 4 anos dentro do espaço nebuloso na Pedra do Tempo. Durante esse tempo, o corpo eterno do monarca, de Shun-Lon também avançou para o pico do 4º estágio. Com seu cultivo de QI e corpo, no pico do nível 9 no reino espiritual e no pico do 4º estágio, respectivamente, Shun-Lon tinha certeza de que não havia outro cultivador do reino espiritual em todo o continente Estrela da Noite, que seria capaz de durar mais de 3 trocas contra ele. No entanto, elevar seu sentido espiritual não foi realmente a parte mais demorada. Em vez disso, foi o fato de que Shun-Lon passou quase 10 anos dentro do espaço nebuloso na Pedra do Tempo, compreendendo o Dao do Tempo. Foi apenas um dia atrás que ele conseguiu terminar sua compreensão do Dao e saiu da Pedra do Tempo, para testar sua força. Mais de 2 anos se passaram enquanto Shun-Lon e Liu Mei estavam caçando bestas mágicas na cordilheira, 10.000 bestas, ou viajaram de volta para a Cidade do Pecado, para operar a loja de pílulas. De acordo com as estimativas de Shun-Lon, o teste para a seita sagrada tinha apenas 2 ou 3 meses até realmente começar. Quando Shun-Lon colocou o cadáver da besta mágica de nível 5 inicial dentro da Pedra do Tempo, um estrondo repentino pôde ser ouvido à distância, enquanto Shun-Lon e Liu Mei sentiam o chão sob seus pés que começou a tremer. As expressões de Shun-Lon e Liu Mei mudaram instantaneamente, pois isso obviamente não era um terremoto normal. O estrondo aterrorizante não apenas abalou toda a cordilheira, 10.000 bestas, mas, em vez disso, na verdade afetou todo o continente Estrela da Noite. Um gigantesco raio de luz disparou para o céu, que cada pessoa em todo o continente podia ver, não importa onde estivessem. A expressão de Shun-Lon mudou de repente quando ele viu a direção de onde o enorme raio de luz estava vindo. Não estava vindo apenas do centro do continente Estrela da Noite, mas mais especificamente, da própria Vila do Lorde Dragão. Fim do capítulo. Capítulo 353. Retornando à Vila do Senhor Dragão. Não demorou muito para Liu Mei perceber esse problema também, pois ela virou a cabeça para olhar para Shun-Lon. Shun-Lon tinha um olhar sério em seus olhos enquanto olhava para as gigantescas pílulas de luz à distância, antes que a voz de Little Black de repente soasse em sua mente. Mestre, alguém está tentando tirar a pedra do dragão daquele lugar. Os olhos de Shun-Lon se estreitaram quando ele ouviu as palavras de Little Black que não tinham um único indício de incerteza dentro delas, antes que ele começasse a pensar nos possíveis cenários para resolver essa situação. Ele sabia que Little Black tinha uma conexão mental com a Pedra do Dragão dentro da Vila do Senhor Dragão,
depois de sentir sua aura uma vez, então não havia como ele estar enganado sobre isso. Se houvesse algo que tivesse causado a reação da Pedra do Dragão dentro da vila, Little Black definitivamente acabaria sentindo e estaria ciente de que alguém estava tentando pegar a Pedra do Dragão. Ao mesmo tempo, durante os últimos 2 anos, Shunlong ouviu rumores na Cidade do Pecado, que o mestre do Salão do Palácio do Imperador Demônio, Duan Zu, tinha ido para o interior da Vila do Senhor Dragão, sozinho na mesma época em que ele e Liu Mei deixaram a cidade do Domo do Céu. Como um rei do Dao de nível 9 que provavelmente era tão forte, se não mais forte, do que os 5 reis do Dao mais poderosos do continente Estrela da Noite, Duan Zu tinha uma grande chance de alcançar as profundezas da vila, se alguém levasse em conta que ele também era um mestre do Salão do Palácio do Imperador Demônio, e provavelmente não tinha falta de tesouros com ele. Isso fez Shunlong sentir que esse poderoso especialista do reino rei do Dao de nível 9 era o suspeito mais provável de ter causado a erupção desse pilar de luz da Vila do Senhor Dragão. Claro, apesar da identidade de Duan Zu como um mestre de salão de alto escalão do Palácio do Imperador Demônio, Shunlong não podia permitir que a Pedra do Dragão caísse em suas mãos. Ele já sabia que esta pedra era extremamente importante para Little Black. Além disso, durante os últimos 2 anos, Little Black também alcançou o meio do Rank 6, enquanto Little Silver estava a apenas um passo de avançar para esse nível também. Em uma luta direta, Little Black pode não necessariamente perder para Duan Zu. Mesmo que Little Black fosse realmente mais fraco do que o pico do Rank 9 Dao King no final, Shunlong também estava confiante de que Duan Zu não seria capaz de mantê-lo amarrado se ele quisesse ir embora. Embora Shunlong não estivesse disposto a deixar a existência do Dragão Negro se tornar conhecida, ele também não podia se dar ao luxo de perder algo como a Pedra do Dragão. Depois de um sério momento de deliberação, ele virou a cabeça para olhar para Liu Mei, e depois de respirar fundo ele disse em um tom sério: Meier, vamos para a Vila do Senhor Dragão. Shunlong não perguntou a Liu Mei se ela queria ir com ele ou não. Nos últimos 2 anos, ele já havia entendido a maneira como ele e Liu Mei se tratavam. Como Shunlong sabia que se aventurar na Vila do Lorde Dragão era perigoso e poderia potencialmente levá-lo a arriscar sua vida, Liu Mei provavelmente escolheria ir com ele em vez de esperar do lado de fora. Além disso, Shunlong tinha mais do que suficientes medalhões do Lorde Dragão para ele e Liu Mei entrarem. Mesmo sem o medalhão do Lorde Dragão, que ele havia obtido de Kui Guoliang, Shunlong ainda tinha os medalhões dos 2 reis Dao da Associação dos Mercenários, que o emboscaram e Liu Mei para roubar Little Silver. Ao mesmo tempo, Shunlong também se lembrou da ruiva anciã da seita Lua de Sangue que queria fazer de Shunlong um escravo de pílulas. Zongbia definitivamente teria um medalhão do Senhor Dragão, com ela também. Claro, Shunlong não tinha nenhum sentimento terno pela anciã ruiva que o salvou, ao mexer com os planos de Shui Zilan naquela época. Em vez disso, ele simplesmente se perguntou se ela ainda estava viva e escondida em algum lugar depois de sua emboscada fora da cidade Heaven's Dome. Se não fosse porque o velho careca, Shui Zilan, simplesmente se recusou a deixar Zongbia levar Shunlong como uma escrava de pílulas, incorrendo em sua ira no processo, e fazendo-a usar toda a sua força para estragar os planos do velho, Shunlong teria que enfrentar 3 reis Dao durante esse tempo. Com a força de Little Black naquela época, Shunlong não tinha certeza de que eles seriam capazes de matar cada um deles. Liu Mei assentiu com a cabeça quando viu o olhar sério de Shunlong, antes de acenar com a mão, fazendo o exército de esqueletos e cavaleiros mortos-vivos ao redor dela e Shunlong desaparecerem. Ao mesmo tempo, Shunlong primeiro se cobriu com um manto preto que escondia completamente seu rosto e corpo, antes de dar um manto idêntico a Liu Mei. Então, sem qualquer hesitação, ele primeiro convocou Little Silver do espaço nebuloso na Pedra do Tempo, antes que ele e Liu Mei se sentassem em suas costas. A Pantera Negra que não havia deixado a Pedra do Tempo, nos últimos meses, soltou um rugido ensurdecedor,
quase como se quisesse intimidar as bestas mágicas ao seu redor com sua presença, antes de abrir suas asas prateadas brilhantes e disparar em direção ao sul da cordilheira, 10.000 bestas, indo em direção à entrada. Shenlong contraiu os lábios quando ouviu o rugido animado de Little Silver que reverberou nas montanhas ao redor deles, mas como eles já estavam deixando a cordilheira, 10.000 bestas, ele não tinha medo de que um rei Dao em estágio avançado descobrisse a localização deles e os alcançasse. Embora Little Silver ainda não tivesse avançado para o meio do rank 6 como Little Black, sua força já havia avançado muito nos últimos 2 anos após consumir incontáveis talos de grama-sangue de dragão. Embora não pudesse vencer um rei do Dao de estágio intermediário, muito menos um de estágio avançado, sua velocidade definitivamente atingiu o limite do rei do Dao médio de estágio avançado. A Pantera Negra voou em direção à entrada da cordilheira, 10.000 bestas, como um raio prateado, ignorando completamente as bestas mágicas aterrorizadas ao redor dela no processo. Em apenas alguns minutos, Shenlong e Liu Mei já haviam deixado a cordilheira, 10.000 bestas, enquanto voavam em direção à Vila do Senhor Dragão. Ao mesmo tempo, na cidade Heaven's Dome, cada rei do Dao dos poderes de pico da cidade se levantou ao notar o gigantesco feixe de luz atravessando as nuvens, antes de voarem apressadamente em direção à Vila do Senhor Dragão, também. Fim do capítulo. Capítulo 354. Entrando na vila. Cada rei do Dao no continente Estrela da Noite ficou alarmado com a questão anormal da Vila do Senhor Dragão, e os poderes máximos da cidade do Domo do Céu não foram exceção. Dentro do palácio da família real da dinastia Shengtian na parte norte da cidade, o velho rei de túnica dourada, Sheng Jun, já havia reunido um grupo de 16 reis do Dao que o seguiram, antes de se dirigir para a Vila do Senhor Dragão. Sheng Jun tinha uma expressão solene no rosto ao se lembrar de que, mais de 2 anos atrás, o mestre do salão do Palácio do Imperador Demônio, Duan Zu, também havia entrado na vila sozinho. Embora Sheng Jun fosse um dos 3 reis do Dao mais fortes de todo o continente, ele nunca conseguiu provocar tal reação da Vila do Senhor Dragão, nem sozinho, nem com a ajuda de sua dinastia Shentian. Será que ele obteve os tesouros lá dentro? Enquanto esse pensamento passava pela mente de Sheng Jun, ele não conseguiu evitar aumentar sua velocidade, enquanto liderava o grupo de reis Dao atrás dele em direção à floresta Nether Spirit. Os outros poderes de pico da cidade não eram exceções, já que Zhao Lan liderava 9 alquimistas de grau ouro da Guilda dos Alquimistas, em direção à localização da floresta Nether Spirit também. A mesma situação ocorreu na firma Golden Exchange, bem como na sede da Associação dos Mercenários. Apenas os membros da raça dos Elfos Negros na parte oriental da cidade pareciam completamente imperturbáveis com o assunto da Vila do Senhor Dragão, enquanto continuavam suas vidas normalmente. Nas profundezas do palácio da raça dos Elfos Negros, um jovem de pele escura, cabelo verde escuro e orelhas pontudas bateu primeiro em uma pequena porta de madeira antes de entrar cautelosamente na sala onde os 2 reis do Dao de nível 9, Yi Huyan e Yi Xiaozi, estavam conversando tranquilamente entre si, com sorrisos encantadores em seus rostos que poderiam capturar a atenção de qualquer homem. Olhando para as 2 belas mulheres ruivas na frente dele, o jovem engoliu audivelmente sua saliva, antes de se curvar apressadamente e virar seu corpo para encarar Yi Xiaozi enquanto dizia com uma voz confusa: Sua Majestade, algo importante está acontecendo na Vila do Senhor Dragão. O velho rei da dinastia Shengtian e os outros poderes de pico foram todos despertados e estão deixando a cidade, indo em direção à floresta do espírito inferior. Devemos segui-los? Embora o jovem parecesse ter pouco mais de 20 anos, ele era na verdade um rei Dao dos Elfos Negros em estágio inicial, e era o responsável por informar Yi Xiaozi sobre os assuntos importantes que aconteciam na cidade. Yi Xiaozi virou a cabeça em direção ao Flu, o chamado jovem, antes que um sorriso sedutor se formasse em seus lábios, enquanto ela balançava a cabeça e dizia calmamente: Não precisa.
O jovem ficou chocado com essa resposta simples e, depois de ficar parado por um momento para refletir sobre as palavras de Yi Xiaozi, seus olhos de repente se iluminaram antes de perguntar com uma voz cheia de medo e excitação. Sua Majestade, isso significa que Lord Duan já obteve os tesouros dentro da vila. Com base no que esse homem sabia, somente se Duanzo já tivesse obtido os tesouros dentro da vila do Lorde Dragão, Yi Xiaozi e Yi Huyan ousariam ficar tão relaxados sem se preocupar com Duanzo precisando de ajuda deles. Assentindo com a cabeça, Yi Xiaozi olhou para o jovem antes de dizer em um tom calmo que estava cheio de absoluta confiança. Mesmo que ele não tenha obtido tudo ainda, Lord Duan deve estar muito perto de obter o resto dos tesouros dentro daquele lugar. Mesmo que Sheng Jun e o resto entrem agora, duvido que eles consigam encontrar sequer restos deixados pelo Lord Duan. O jovem ficou atordoado por um momento, e até se esqueceu de se curvar enquanto virava os olhos para o gigantesco feixe de luz à distância com zelo enchendo seus olhos. De fato, somente Lord Duan poderia fazer o que Sheng Jun e os outros reis do Dao falharam em fazer por milhares de anos. Enquanto esse pensamento passava pela mente do jovem, ele se curvou apressadamente enquanto olhava para o sorridente Yi Xiaozi e o inexpressivo Yi Huyan, antes de sair da sala com um olhar de orgulho no rosto. De fato, como Duanzo provavelmente já havia obtido os tesouros na Vila do Lorde Dragão, a situação na cidade do Domo do Céu mudaria completamente. Ao mesmo tempo, reis do Dao de todos os lugares de todo o continente Estrela da Noite, estavam indo em direção à Vila do Lorde Dragão, em grandes números. Com a velocidade da Pantera Negra, levou menos de um dia para Shunlong e Liu Mei chegarem a apenas algumas dezenas de milhas de distância da Vila do Lorde Dragão. Mesmo de longe, no entanto, Shunlong podia facilmente perceber que a situação ao redor da vila já havia começado a ficar caótica. Parecia que o gigantesco feixe de luz havia atraído ainda mais pessoas do que Shunlong esperava originalmente. Sejam reis do Dao que estavam voando sozinhos, ou aqueles que estavam montados em poderosas bestas mágicas, todos estavam indo diretamente para a vila. No caminho, Shunlong já havia notado mais de 4 grupos de reis do Dao que estavam voando nas costas de poderosas bestas mágicas de nível 6, e eles também voltaram seus olhares para Little Silver. No entanto, com a situação urgente do gigantesco feixe de luz que vinha das profundezas da vila, bem como o fato de que Shunlong havia retraído completamente sua aura e poderia muito provavelmente ser um rei do Dao em estágio avançado também, nenhum desses grupos escolheu sondá-lo por sua identidade ou força. Afinal, embora incomum, era muito possível para um rei do Dao trazer seus descendentes para este lugar, razão pela qual esses especialistas ignoraram o cultivo de Liu Mei que ainda estava no reino do espírito antes de continuarem voando para frente. Alguns momentos depois, o edifício gigantesco que era maior do que uma cidade em si apareceu aos olhos de Shunlong e Liu Mei. A multidão massiva que estava acampando em tendas do lado de fora da vila havia crescido ainda mais do que antes, enquanto até mesmo alguns reis do Dao em estágio inicial, bem como especialistas no pico do estágio da alma nascente, estavam escondidos no meio deles. Ao mesmo tempo, Shunlong notou um grupo de 4 reis do Dao em estágio inicial e intermediário indo em direção aos portões gigantescos da vila, cada um deles segurando um pequeno medalhão de bronze em suas mãos. Assim que os reis do Dao se aproximaram dos portões gigantescos da Vila do Senhor Dragão, a barreira dourada que cobria a vila reagiu aos medalhões do Senhor Dragão em suas mãos, enquanto um brilho dourado de luz cobria seus corpos, antes que os portões se abrissem levemente. Os portões gigantescos não se abriram completamente, mas a pequena abertura ainda era o suficiente para 6 pessoas caminharem lado a lado e entrarem. No momento em que os 4 reis do Dao entraram, os portões da vila se fecharam, antes que a barreira de luz ao redor da vila retornasse à sua calma anterior. Depois de esperar alguns minutos para não ter que se encontrar diretamente com as pessoas que tinham acabado de entrar, Shunlong respirou fundo, antes de fazer Little Silver caminhar em direção à entrada da vila.
O Rei Pantera de Asas Prateadas, de nível 6, atraiu a atenção de alguns reis do Dao próximos, assim como do resto das pessoas na multidão, pois era óbvio que ele estava indo em direção aos portões. Olhares cheios de dúvida e inveja apareceram nos rostos dos especialistas do reino espiritual e do estágio da alma nascente, uma vez que sentiram a aura de Liu Mei no pico do reino espiritual que estava sentada nas costas da Pantera Negra. Sem prestar atenção nas pessoas ao seu redor, no entanto, Shenlong fez Little Silver continuar em frente, até que parou em frente à barreira dourada a poucos metros dos portões gigantescos da vila. Seria mentira dizer que Shenlong não sentiu medo em seu coração enquanto se aproximava cada vez mais do gigantesco edifício semelhante a uma cidade à sua frente. Afinal, este era um lugar onde somente reis do Dao e especialistas no pico do estágio da alma nascente tinham permissão para entrar. Shenlong não sabia que perigos eles encontrariam lá dentro, mas além do medo e da cautela, um sentimento de excitação também encheu seu coração enquanto ele esperava descobrir os segredos deste lugar que mantinha até Cui Guoliang e sua esposa como prisioneiros. Acenado com a mão, ele tirou 3 pequenos medalhões de bronze da Pedra do Tempo, e deu um deles para Liu Mei antes de colocar o outro nas costas de Little Silver. A barreira dourada que cobria a Vila do Lorde Dragão, começou a ondular no momento em que sentiu os 3 medalhões de bronze, antes de cobrir o corpo de Shenlong, Liu Mei e Little Silver com um brilho dourado brilhante. Ao mesmo tempo, os portões gigantescos se abriram lentamente um pouco, permitindo que Little Silver entrasse. No momento em que a Pantera Negra passou pelos portões gigantescos, os portões se fecharam novamente com um baque, quando Shenlong finalmente entrou na Vila do Lorde Dragão. Fim do capítulo. Capítulo 355 Labirinto de Pedra. No momento em que Little Silver passou pelos portões, uma luz ofuscante bloqueou a visão de Shenlong, e só recuou depois de alguns momentos, revelando uma cena completamente nova aos olhos de Shenlong. Um labirinto? Shenlong ficou atordoado quando viu a cena desconcertante à sua frente. Grandes paredes de pedra esverdeadas foram erguidas do chão, alcançando todo o caminho até o teto da sala infinita, enquanto formavam um enorme labirinto. De acordo com o mapa de Cui Guoliang, a localização dele e de sua esposa é na verdade perto do nordeste da Vila do Senhor Dragão, logo depois que eu passo por algum tipo de deserto, mas não há nada mencionado sobre um labirinto. Poderia ser que toda vez que os portões da Vila do Senhor Dragão se abrem, cada grupo é enviado para um local diferente, ou é que todos devem primeiro passar por este labirinto antes de poderem continuar mais para dentro. Diferentes possibilidades passaram pela mente de Shenlong enquanto ele tentava entender a situação diante de seus olhos. Ao mesmo tempo, a voz de Little Black soou em sua mente, enquanto o dragão negro dizia seriamente: Mestre, meu sentido de alma é incapaz de escanear a área ao nosso redor. Existe algum tipo de poder que restringe completamente o escaneamento de alma. Embora Shenlong soubesse que isso provavelmente aconteceria depois de entrar na Vila do Senhor Dragão, já que a mesma situação ocorreu quando Shenlong e Liu Mei chegaram pela primeira vez do lado de fora da vila há 2 anos, ele ainda ficou chocado quando Little Black verificou isso. Afinal, deixando a força de Little Black de lado, Shenlong tinha certeza de que até mesmo Duanzu e os outros reis Dao de pico de classificação 9 do Continente Estrela da Noite, eram provavelmente inferiores à força da alma se fossem comparados ao terrível dragão negro. Depois de avançar para o meio do rank 6, o sentido da alma de Little Black certamente estava no mesmo nível, se não mais forte do que o dos mais fortes reis do Dao. E ainda assim, mesmo com sua força atual, Little Black não conseguiu que seu sentido da alma se estendesse além do corpo de Shenlong. Nesse caso, aqueles reis do Dao provavelmente estão na mesma situação quando entram na vila. Liu Mei olhou para o olhar pensativo no rosto de Shenlong, antes de perguntar curiosamente: Longe, este lugar é um pouco diferente do que você esperava. Já que Cui Guoliang havia mencionado apenas a Vila do Senhor Dragão, para Shenlong,
e Liu Mei não tinha tido curiosidade suficiente sobre este lugar no passado para perguntar a Shunlong por detalhes. Ela não sabia se este labirinto em que eles se encontravam era algo anormal ou não. Com base na reação de Shunlong, no entanto, era óbvio que era fora do comum. Após ouvir a pergunta de Liu Mei, Shunlong assentiu afirmativamente, antes de tirar a pele de besta que havia recebido de Cui Guoliang e espalhá-la nas costas de Little Silver, que ainda observava os arredores. Embora o mapa não retratasse a Vila do Senhor Dragão, com muitos detalhes, ainda era fácil para qualquer um que o visse identificar se um lugar era um deserto, uma floresta ou um lago. Vendo que não havia labirintos ou algo semelhante no mapa, Shunlong pensou seriamente por alguns momentos, antes de dizer em voz baixa: "Não importa o que aconteça, ainda precisamos sair deste lugar primeiro. Além disso, há muitos lugares no mapa que estão completamente em branco, então é possível que Cui Guoliang tenha criado este mapa com base em suas próprias experiências." Liu Mei assentiu com a cabeça em confirmação. Ela já sabia que o mapa nas mãos de Shunlong era o mapa que ele havia obtido do rei Dao que havia criado o Reino Vermilion, e ela também sabia que aquele homem estava preso em algum lugar dentro da Vila do Senhor Dragão, junto com sua esposa. Se fosse um mapa que ele havia criado pessoalmente, então é claro que Cui Guoliang não teria viajado por toda a vila sozinho. Afinal, de fora, a vila parecia ser pelo menos tão grande quanto a própria cidade Heaven's Dome, mas com base no mapa nas mãos de Shunlong, provavelmente poderia ser ainda maior. Mesmo os reis Dao de pico de classificação 9 podem não ter vasculhado a vila inteira, muito menos Cui Guoliang, que Shunlong suspeitava ser um rei Dao inicial ou intermediário. Além disso, se o primeiro palpite de Shunlong estava correto e o ponto de entrada da Vila do Senhor Dragão mudava toda vez que os portões se abriam, então isso também explicava por que esse labirinto não estava marcado no mapa. Ao chegar a uma das duas conclusões possíveis em sua mente, Shunlong primeiro devolveu o mapa da pele da besta dentro da Pedra do Tempo, antes de fazer Little Silver começar a andar para frente. De qualquer forma, a coisa mais importante em mãos era sair deste labirinto. Além disso, Shunlong não sabia se havia algum perigo à espreita neste lugar. Ficar parado no mesmo lugar em vez de procurar uma saída provavelmente poderia trazer ainda mais problemas. As gigantescas paredes esverdeadas ao redor de Shunlong e Liu Mei cobriram completamente seus arredores, enquanto subiam até o teto da sala aparentemente infinita. Mesmo quando Little Silver voou no ar, Shunlong não conseguiu ter uma visão aérea do labirinto e encontrar uma saída, pois tudo estava completamente submerso pelas gigantescas paredes esverdeadas, então ele só pôde escolher continuar cegamente para frente. O tempo passou assim, e o único som no ar ao redor de Shunlong e Liu Mei era o som das asas prateadas da Pantera Negra batendo. Shunlong e Liu Mei se encontraram em um beco sem saída mais de uma vez, forçando Shunlong a se virar e tentar caminhos diferentes. 6 horas depois, após muitas tentativas erradas que levaram a becos sem saída, Shunlong e Liu Mei finalmente viram uma luz à distância à frente deles, enquanto o caminho do labirinto começou a subir ao mesmo tempo. Antes que Little Silver pudesse alcançar a fonte da luz, no entanto, todo o labirinto começou a tremer, antes de Shunlong ver 2 golems de pedra com mais de 5 metros, 16,4 pés, de altura cada um se erguendo do chão enquanto bloqueavam o caminho de Little Silver. Cada uma das auras dos golems estava no pico do estágio da alma nascente, enquanto em suas mãos eles seguravam uma espada e um escudo formados de pedra. Shunlong, no entanto, não parecia disposto a diminuir o ritmo depois de sentir as auras dos golems e, em vez disso, ele simplesmente deu um tapinha nas costas de Little Silver com um sorriso no rosto, incitando-o a seguir em frente. Little Silver soltou um rugido poderoso no momento em que viu os 2 golems bloqueando seu caminho, antes que suas asas prateadas se iluminassem com uma luz prateada brilhante. O golem da esquerda levantou sua espada e cortou para frente, enquanto o golem da direita levantou o escudo em sua mão esquerda, em uma tentativa de bloquear o ataque da pantera.
No momento em que as asas de Little Silver encontraram os ataques dos dois golems de pedra, as duas armas surpreendentemente se dividiram ao meio, antes que as asas prateadas brilhantes de Little Silver pousassem nos corpos dos dois golems. As asas da Pantera Negra eram como espadas afiadas que perfuravam os corpos de pedra dos golems, desintegrando-os em um instante. Sob os olhos de Shun Long e Liu Mei, os golems de 5 metros, 16,4 pés, de altura se desintegraram em incontáveis pedaços que caíram no chão, antes que Little Silver voasse para frente como um raio prateado, ao atingir a fonte da luz. Fim do capítulo. Capítulo 356 Perigos na Vila do Senhor Dragão. Raios quentes de sol passaram por uma entrada de 3 metros, 10 pés, de altura, enquanto iluminavam o labirinto de pedra. Shun Long entendeu instantaneamente que esta era a saída do labirinto. Tendo destruído os dois golems de pedra que estavam de guarda na frente da entrada, Little Silver passou pela entrada de pedra sem nenhuma obstrução, antes que uma nova cena aparecesse nos olhos de Shun Long. Era um vasto campo plano que se estendia por centenas de milhas, enquanto grandes e pequenas montanhas enchiam seus arredores. No momento em que os olhos de Shun Long pousaram nas montanhas ao seu redor, um olhar de descrença passou por seus olhos, antes que ele pegasse o mapa que havia recebido de Cui Guoliang mais uma vez. Seus olhos instantaneamente pousaram em um ponto do mapa que estava cheio de vegetação, enquanto várias montanhas o cercavam de todos os ângulos. Além dessas montanhas havia um deserto aparentemente vasto, e logo após o deserto terminar, era o lugar onde Cui Guoliang e sua esposa estavam presos. De acordo com o mapa, a localização de Cui Guoliang não era muito longe da periferia da região central da vila. Isso fez com que Shun Long tivesse algumas dúvidas sobre se Cui Guoliang era realmente apenas um rei do Dao inicial ou intermediário. De acordo com as escassas informações que ele conseguiu reunir durante os últimos 2 anos sobre a Vila do Senhor Dragão, Shun Long estava realmente certo sobre uma coisa. Era o fato de que o perigo dentro da vila crescia exponencialmente quanto mais alguém se aproximava de sua região central. Foi dito que mesmo os reis do Dao em estágio avançado podem encontrar problemas nos arredores da região central, enquanto apenas os reis do Dao de nível 9 foram autorizados a entrar nas profundezas da vila. Assim, os reis do Dao de estágio inicial e intermediário não chegariam muito perto da região central da vila e procurariam tesouros perto de seus arredores. Foi isso que fez Shun Long sentir dúvidas sobre a força real de Cui Guoliang. Claro, ele também não podia desconsiderar o fato de que Cui Guoliang e sua esposa tinham algum outro motivo para irem para a região central. Certo, isso também está de acordo com o fato de que Cui Guoliang criou o Reino Vermilion, e preparou tudo de antemão, a fim de encontrar alguém que pudesse ajudá-lo no futuro. Ele parecia já saber o quão perigoso era se aproximar da região central para 2 reis do Dao de estágio inicial ou intermediário como ele e sua esposa, e é por isso que ele escolheu deixar uma saída para si mesmo criando o Reino Vermilion, e encontrar alguém para salvá-lo. Quanto mais Shun Long pensava sobre esse assunto, mais as coisas pareciam ter se encaixado, pois ele entendia a decisão de Cui Guoliang. Ao mesmo tempo, enquanto observava seus arredores, Shun Long também percebeu outra coisa. Sua conjectura anterior estava realmente correta. Uma vez que alguém entrasse na Vila do Senhor Dragão, eles eram enviados para um local diferente toda vez que os portões da vila se abriam. Shun Long podia verificar isso, pelo fato de que não havia outras pessoas em seus arredores, bem como pelo fato de que os golems de pedra na saída do labirinto estavam em perfeitas condições. Depois de dar uma olhada ao redor, ele ponderou seriamente por um momento, mas no final, ele não escolheu invocar Little Black da Pedra do Tempo. A menos que os perigos neste lugar atingissem um nível que Little Silver não fosse capaz de lidar, Shun Long não estava disposto a deixar Little Black sair ainda. Afinal, se ele e Liu Mei realmente acabassem se encontrando com um grupo de reis do Dao que tinha um rei do Dao de nível 9 no meio deles, então, uma vez que essas pessoas vissem o dragão negro, não haveria como simplesmente ignorá-lo.
Sem mais hesitação, Shenlong incitou Little Silver a voar alto no céu e em direção às montanhas à distância. Quanto à caverna subterrânea atrás deles que escondia o labirinto de pedra dentro dela, nem Shenlong nem Liu Mei tinham interesse nela. Conforme Little Silver se aproximava das montanhas à distância, no entanto, dezenas de bestas mágicas de nível médio e de nível 5 apareceram das profundezas da montanha, enquanto todas voavam em direção à Pantera Negra em uma tentativa de atacá-la. Shenlong reconheceu imediatamente as inúmeras bestas mágicas que voavam em direção à Pantera Negra, enquanto ele murmurava baixinho. Águias de bico prateado, de nível 5, morcegos venenosos de asas violetas, de nível 5, seguidos por dezenas de abelhas assassinas de tempestades, de nível 5 médio, todos voaram em direção à Pantera Negra em uma tentativa de afogá-la em números. A expressão de Liu Mei mudou para uma de preocupação quando ela viu esta cena. Não importa o que aconteça, se 100 bestas mágicas de nível 5 de pico acabassem atacando uma besta de nível 6 inicial como Little Silver, então a Pantera Negra definitivamente sofreria alguns ferimentos sérios, mesmo que matasse cada uma das bestas ao redor dela. Rugido. A Pantera Negra rugiu alto, mas as bestas mágicas ao redor dela não pareciam ter medo da morte enquanto avançavam em sua direção com olhos vermelhos. Dezenas delas cercaram Little Silver, em uma tentativa de morder suas asas prateadas, seu pescoço ou atacar Shenlong e Liu Mei que estavam sentadas em suas costas. Shenlong estreitou os olhos quando viu essa cena, e quando ele estava prestes a invocar Little Black para cuidar dessa situação, as asas da Pantera Negra se iluminaram com uma luz prateada ofuscante, antes que ela disparasse para frente sem medo algum. Suas asas prateadas rasgaram as bestas mágicas ao redor de Shenlong e Liu Mei em incontáveis pedaços, enquanto o sangue tingia o céu antes que Little Silver escapasse do cerco. Embora as bestas mágicas ao redor de Little Silver tivessem deixado mais do que apenas alguns ferimentos em seu corpo, era impossível para uma besta mágica de nível 6 ter medo de um bando de bestas de nível 5. Só nesse ataque, quase 30 bestas mágicas de nível médio e máximo de nível 5 foram mortas em um instante. Embora mais e mais bestas mágicas parecessem aparecer das montanhas ao redor deles, mesmo as mais fortes delas ainda estavam no pico do nível 5, e eram completamente incapazes de alcançar a velocidade de Little Silver. Em um piscar de olhos, a Pantera Negra já havia deixado a área das montanhas ao redor, enquanto um deserto escaldante aparecia à distância. Ao mesmo tempo, nas profundezas da região central da Vila do Senhor Dragão, o mestre do salão do Palácio do Imperador Demônio tinha uma expressão séria no rosto, enquanto olhava para a cena à sua frente. Fim do capítulo. Capítulo 357 O verdadeiro perigo do deserto. Nas profundezas da vila, Duanzo estava parado bem do lado de fora do gigantesco pilar de luz, e ele estava olhando para a cena na frente dele com uma expressão fervorosa e gananciosa em seu rosto. Ele sabia que o que estava dentro deste pilar de luz era provavelmente os tesouros finais da Vila do Senhor Dragão. Originalmente, Duanzo não esperava encontrar muitas coisas que chamariam sua atenção e nem esperava que a Vila do Senhor Dragão fosse perigosa para ele. Afinal, como um mestre de salão do Palácio do Imperador Demônio, em que tipo de situação perigosa ele já não estava? Além disso, os tesouros que poderiam chamar sua atenção eram realmente importantes. No entanto, ao contrário de seus pensamentos, não apenas a jornada para chegar a este lugar era extremamente perigosa, mas os tesouros que ele havia encontrado durante os últimos 2 anos eram muito mais do que ele possuía originalmente. Vendo que ele estava a apenas um passo de obter os tesouros escondidos no centro da vila, até mesmo o prestigiado mestre do salão do Palácio do Imperador Demônio não conseguiu se conter. Tirando um sabre de 1,7 metro de cor de sangue de seu anel espacial, Duanzo primeiro injetou seu QI dentro dele, antes de começar a chover ataques poderosos no pilar de luz à sua frente. Quanto ao sabre em suas mãos, esta era uma arma que Duanzo havia encontrado alguns dias atrás, assim que chegou às profundezas da vila.
No momento em que o pico do rei Dao viu esta arma, seu corpo começou a tremer de excitação. Esta era uma arma que seria cobiçada até mesmo pelos imperadores Dao. Afinal, este sabre já havia ultrapassado o grau ouro e alcançado um nível totalmente novo. Só este sabre de sangue por si só, já valia mais do que toda a fortuna que Duanzu tinha dentro de seu anel espacial. Ao mesmo tempo em que Duanzu estava atacando o gigantesco pilar de luz, o grupo do velho rei da dinastia Shengtian, Sheng Jun, era o mais próximo de chegar ao centro da Vila do Senhor Dragão. Uma expressão solene apareceu no rosto de Sheng Jun quando ele sentiu os tremores vindos da região central da vila, mas o velho rei apenas aumentou sua velocidade em resposta, enquanto ele liderava os reis Dao da dinastia Shengtian ainda mais para dentro. Ao mesmo tempo, Shunlong, que ainda estava sentado com Liu Mei nas costas de Little Silver, tinha acabado de deixar as montanhas que estavam cheias de bestas mágicas mais para trás, enquanto eles entravam na região do deserto escaldante à frente. Não se sabia qual era a razão por trás disso, mas o calor neste deserto poderia realmente afetar até mesmo os cultivadores corporais. Shunlong podia sentir o desconforto causado pelo calor, que resultou em uma dor de cabeça dolorosa. Liu Mei, no entanto, achou ainda mais difícil suportar o calor, pois a temperatura insuportável a levou rapidamente à beira do colapso. Apenas Little Silver parecia completamente imune à mudança de temperatura em seus arredores, pois continuou a voar para frente completamente imperturbável. Shunlong imediatamente entendeu a razão pela qual apenas especialistas no pico do estágio da alma nascente e reis do Dao ousariam se aventurar dentro da Vila do Senhor Dragão. Afinal, ele e Liu Mei estavam dentro deste lugar há menos de um dia, e ainda assim os perigos que eles já haviam enfrentado excederam completamente o que até mesmo a maioria dos especialistas no estágio da alma nascente poderiam suportar. Mesmo um especialista em alma nascente em estágio avançado provavelmente não teria conseguido escapar do enxame de bestas mágicas que cercaram Little Silver antes. Vendo que ela não poderia mais suportar o calor do deserto e provavelmente acabaria entrando em colapso em breve, Liu Mei circulou seu QI, enquanto uma fina camada de gelo cobria completamente ela e Shunlong como uma membrana fina. Embora o gelo derretesse rapidamente, e a água no corpo de Shunlong e dela evaporasse devido à temperatura escaldante do sol, a sensação de resfriamento foi mais do que suficiente para ajudar Liu Mei a suportar o calor terrível de seus arredores enquanto Little Silver continuava a voar para frente. Shunlong também podia sentir o desconforto causado pelo calor desaparecer instantaneamente assim que a camada de gelo de Liu Mei cobria seu corpo. Além disso, como uma cultivadora de pico do reino espiritual de nível 9, Liu Mei só precisava usar uma pequena quantidade de seu QI para criar as camadas de gelo ao redor dos corpos dela e de Shunlong a cada poucos segundos. O QI necessário para essa ação não podia nem se comparar à invocação de um único esqueleto. Enquanto Little Silver continuava a voar pelo deserto, meio-dia logo se passou assim. Durante esse tempo, Shunlong ficou extremamente surpreso com o quão suave sua jornada com Liu Mei realmente foi. Nas últimas 12 horas, eles não encontraram uma única besta mágica. Esqueça as bestas de pico de rank 5 ou mesmo de rank 6 inicial que Shunlong esperava encontrar, até mesmo bestas mágicas de rank 3 não estavam em lugar nenhum. Com base nas duas experiências anteriores, já que o deserto estava mais perto da região central da vila do que as montanhas que estavam cheias de bestas mágicas de rank 5, Shunlong tinha certeza de que era altamente improvável que o único problema que ele e Liu Mei enfrentariam seria o calor desconfortável do deserto. Liu Mei também achou esse assunto suspeito e, olhando para Shunlong, ela pensou seriamente por um momento antes de dizer em um tom curioso: Longe, talvez nem todo lugar nesta vila esconda bestas mágicas poderosas. Shunlong assentiu com a cabeça em resposta, concordando com as palavras de Liu Mei. Ele também havia pensado sobre esse assunto, e essa era a conclusão que ele havia acabado de chegar. De fato, era impossível para cada montanha, floresta e deserto ter centenas de bestas mágicas de pico de classificação 5.
Assim como Shunlong pensou que sua jornada realmente continuaria assim, poderosas tempestades de areia apareceram de repente à distância. As tempestades de areia envolveram o deserto até onde os olhos podiam ver e não deixaram espaço para voar. Se alguém insistisse em passar pelo deserto, definitivamente teria que passar pelas tempestades de areia para continuar. E, no entanto, as tempestades de areia gigantes não pareciam ser tão fáceis de passar. Shunlong primeiro fez Little Silver parar de voar antes que atingisse a área das tempestades de areia, pois então ele caiu em pensamentos profundos. Longe, o que devemos fazer? Não parece haver outro caminho para continuar em frente. Ouvir a pergunta de Liu Mei o sacudiu, Shunlong finalmente assentiu com um olhar sério nos olhos. Como não havia outra maneira de contornar isso, no final, ele só conseguiu escolher passar pelas tempestades de areia. As asas prateadas da Pantera Negra se iluminaram com uma luz brilhante, enquanto ela avançava diretamente em direção às gigantescas tempestades de areia. No entanto, no momento em que Little Silver entrou na tempestade de areia, a expressão de Shunlong mudou de repente. No meio da tempestade de areia, Shunlong se esforçou, mas não conseguiu nem abrir os olhos. Ele podia sentir seu corpo pesado, como se alguém ou algo o pressionasse fortemente. O poder da tempestade de areia era na verdade muito mais assustador do que Shunlong esperava originalmente. Ele teve que usar toda a sua força para resistir a essa força aterrorizante e virar seu corpo para segurar o corpo de Liu Mei com força, impedindo que ela caísse do corpo de Little Silver. Cada movimento dentro da tempestade de areia era exaustivo, e Shunlong tinha certeza de que se ele não tivesse avançado até o pico do quarto estágio no corpo eterno do monarca, ele nem teria controle de seu corpo para sequer fornecer qualquer resistência. Ao mesmo tempo, Shunlong finalmente percebeu o perigo deste deserto. Se ele realmente perdesse o controle e permitisse que as tempestades de areia varressem seu corpo, ele definitivamente morreria no meio delas, sem nunca encontrar o caminho para sair do deserto. E ainda assim, Shunlong só conseguia cerrar os dentes e se pendurar nas costas de Little Silver enquanto a Pantera Negra continuava avançando. Embora a velocidade da Pantera tivesse caído quase pela metade dentro da tempestade de areia, o pequeno Silver não parecia enfrentar nenhum outro problema. Ao mesmo tempo, o tempo continuou a passar e, à medida que sentia a pressão da tempestade de areia ao seu redor ficar ainda mais forte, um único pensamento surgiu na mente de Shunlong. Este lugar é muito mais perigoso do que eu imaginava originalmente. Fim do capítulo. Capítulo 358 Procurando por Cui Guoliang. Shunlong segurava Liu Mei firmemente com um braço e tinha o peito dela colocado contra o seu, enquanto com o outro braço ele agarrava as costas de Little Silver, com medo de que se ele soltasse, ele ficaria preso naquele lugar para sempre. No entanto, não importa quanto tempo ele segurasse, ele podia sentir a pressão ao seu redor que estava sempre crescendo. Essa sensação era semelhante a mergulhar dentro de um lago, tentando alcançar o fundo do lago, mas a pressão ao redor do seu corpo só aumentaria, enquanto as profundezas do lago não estavam à vista. O tempo continuou a passar, e uma hora depois, Shunlong sentiu-se completamente sufocado sob a pressão da tempestade de areia. Não importa o quanto ele tentasse segurar, ele podia sentir seu aperto afrouxando nas costas de Little Silver, quase como se ele não conseguisse mais segurar. Vendo que não tinha outra escolha, ele estava prestes a invocar Little Black e fazer o dragão negro cobri-lo com suas gigantescas asas negras, quando a pressão ao seu redor desapareceu de repente. Shunlong podia sentir que era capaz de abrir os olhos novamente, enquanto ao mesmo tempo, ele podia sentir uma brisa leve passando por seu rosto, quase como se ele tivesse entrado em um mundo completamente diferente. Quando ele abriu os olhos, o olhar de Shunlong não caiu em seus arredores, mas em Liu Mei que parecia já ter perdido a consciência. Claro, se não fosse porque ele estava cultivando no corpo eterno do monarca, e já tinha atingido o pico do quarto estágio, Shunlong não achava que ele teria conseguido ficar consciente também.
Tirando um frasco de comprimidos da Pedra do Tempo, ele gentilmente abriu os lábios de Liu Mei, antes de colocar uma pílula de cura pelo sol em sua boca. Somente depois de verificar que a pílula havia se dissolvido em essência e estava sendo lentamente absorvida dentro do corpo de Liu Mei, ele finalmente suspirou de alívio antes de levantar a cabeça para olhar ao redor. Um mar azul sem fim apareceu nos olhos de Shunlong, estendendo-se muito além do horizonte, enquanto atrás dele estava o deserto escaldante. O forte contraste onde as tempestades de areia de repente terminaram e o mar começou a aparecer, era uma visão extremamente peculiar, assim como linda. Isso é algum tipo de formação. Essa foi a única conclusão lógica que Shunlong conseguiu chegar, que poderia explicar como as terríveis tempestades de areia de repente terminaram, enquanto o mar calmo apareceu ao mesmo tempo. Embora Little Black também tenha ouvido a pergunta de Shunlong, parecia que ele também não estava ciente da resposta. Poucos minutos depois, Liu Mei finalmente abriu os olhos, enquanto seu corpo ainda não havia se livrado da dor que a tempestade de areia lhe causou, fazendo com que ela ainda sentisse dor. Ao recuperar a consciência, o mar que se estendia por milhares de milhas apareceu instantaneamente em seu olhar, antes que ela virasse seus olhos encantadores que mal estavam cobertos por suas vestes pretas para olhar para Shunlong, e perguntou em uma voz chocada. Longe, onde estamos? Apontando para as tempestades de areia sempre furiosas atrás dele, Shunlong sorriu levemente, e enquanto continuava a segurar Liu Mei em seus braços, ele disse. Acabamos de passar pelo deserto. Depois de um momento para perceber o que estava acontecendo, Liu Mei assentiu, antes de virar os olhos para observar seus arredores com curiosidade em seus olhos. Ao mesmo tempo, Shunlong tirou o mapa de Kuiguoliang da Pedra do Tempo, e o espalhou na frente dele. Ele sabia que este rei Dao e sua esposa estavam presos em algum lugar dentro deste mar. Embora Shunlong tivesse prometido a Kuiguoliang que viria salvá-lo somente depois que ele se tornasse um rei Dao, era muito provável que ele e Liu Mei já estivessem na região central até então, e retornar ao continente Estrela da Noite pode não ser tão fácil. Além disso, como as coisas mudaram com Duanzu agitando todo o continente Estrela da Noite, ao entrar nas profundezas da Vila do Senhor Dragão, Shunlong decidiu aproveitar a chance e verificar a condição de Kuiguoliang. Claro, contanto que eu não tenha que colocar a mim mesmo, Meier ou Little Silver em perigo, e as coisas sejam realmente do jeito que Kuiguoliang as descreveu, então não me importo em salvá-lo de passagem. Depois de se decidir, Shunlong voltou seus olhos para o mapa de pele de besta em suas mãos, antes de se concentrar na grande marca X que não estava muito longe de onde o deserto terminava. De acordo com as instruções de Kuiguoliang, o lugar onde ele está preso é perto de uma ilha isolada coberta de neve, não muito longe desta área. Depois de alguns momentos para verificar sua localização aproximada, Shunlong primeiro deu uma olhada nas ondas calmas do mar ao seu redor, antes de fazer Little Silver voar em direção ao sudeste. Claro, não havia como Shunlong ou Liu Mei acreditarem que este mar era realmente tão calmo quanto parecia na superfície. Se Kuiguoliang e sua esposa estavam realmente presos em algum lugar dentro deste lugar, então isso é mais do que suficiente para provar que até mesmo os reis do Dao enfrentarão perigo aqui. Afinal, no final, Little Silver era apenas uma besta mágica de nível 6 inicial que era tão forte quanto um rei do Dao de nível 3. Embora Shunlong estivesse confiante de que poderia derrotar a maioria dos reis do Dao em estágio inicial, não seria necessariamente muito mais forte do que Kuiguoliang e sua esposa. Meia hora logo se passou enquanto Little Silver continuava a voar para frente, quando várias ilhas apareceram à distância. Conforme a Pantera Negra se aproximava, Shunlong finalmente pôde ver claramente a aparência dessas ilhas. Havia 5 ilhas que pareciam ter sido colocadas intencionalmente uma ao lado da outra, a maior das quais era quase tão grande quanto a própria Cidade da Espada de Prata, enquanto a menor era na verdade ainda menor do que uma única cidade no mundo mortal. No entanto, cada ilha era completamente diferente das outras.
A primeira ilha estava realmente cheia de nuvens de tempestade se reunindo no céu acima dela, enquanto a segunda ilha bem ao lado era como um paraíso. A única coisa que essas ilhas tinham em comum era que não havia absolutamente nenhum vestígio de humanos ou bestas mágicas vivendo nelas. Enquanto ele olhava para as ilhas à sua frente, o olhar de Shunlong de repente se concentrou na quarta ilha. Ao contrário das outras ilhas ao redor, era a única ilha que estava realmente coberta de neve. O olhar de Liu Mei seguiu o de Shunlong, enquanto seus olhos logo caíram na ilha que também estava coberta de neve. Ela se lembrava claramente que, de acordo com o mapa que Shunlong tinha, Kuiguoliang estava preso em algum lugar perto deste lugar. E ainda assim, Shunlong apenas olhou para a ilha por alguns momentos, antes de seus olhos se virarem para olhar para o mar abaixo dela. Este era o lugar onde Kuiguoliang estava preso. Shunlong pensou seriamente por alguns momentos, e no final, ele não fez Little Silver mergulhar no mar imediatamente, mas em vez disso, ele virou a cabeça para olhar para Liu Mei, antes de dizer com um leve sorriso no rosto: Meier, me dê suas vestes. Fim do capítulo. Capítulo 359. A situação difícil de Kuiguoliang. Um olhar confuso apareceu no rosto de Liu Mei quando ela ouviu as palavras de Shunlong. Percebendo o significado ambíguo por trás de suas palavras, Shunlong balançou a cabeça com um sorriso cauteloso no rosto, antes de tirar suas vestes pretas e colocá-las dentro do anel espacial em sua mão. Antes que Shunlong pudesse explicar o que ele queria dizer, o rosto de Liu Mei ficou vermelho de vergonha, antes que ela tirasse suas vestes pretas e as entregasse a Shunlong. Por um momento, ela entendeu mal as reais intenções de Shunlong, fazendo seu rosto ficar mais vermelho do que um tomate. Claro, Shunlong não podia colocar a culpa em Liu Mei. Em vez disso, ele sabia que foi sua má escolha de palavras que causou esse mal-entendido. Olhando para Liu Mei com um sorriso no rosto, Shunlong colocou os braços em volta da cintura dela e, puxando-a para um abraço, ele primeiro apontou para o mar abaixo deles antes de dizer: se Kuiguoliang e sua esposa estão realmente presos dentro do mar, então usar as vestes pretas fará mais mal do que bem. Os olhos de Liu Mei se arregalaram de repente, esquecendo completamente o momento embaraçoso de um momento atrás, e parecendo que tinha acabado de perceber o que Shunlong queria dizer, ela olhou para ele com choque nos olhos antes de pedir confirmação. Longe, é porque as pessoas nos reconhecerão no futuro. Assentindo com a cabeça, Shunlong voltou seus olhos para as profundezas da Vila do Senhor Dragão, para o gigantesco pilar de luz que era visível mesmo de sua localização atual, e disse com um olhar sério em seus olhos: não há como continuarmos seguindo em frente usando apenas a força de Little Silver. No final, se formos para as profundezas da vila, Little Black terá que se mostrar. Embora seja improvável que Kuiguoliang consiga fazer a conexão no futuro, entre as duas pessoas que estão sentadas nas costas do Rei Pantera de Asas Prateadas, e aquelas duas que estarão sentadas nas costas do Dragão Negro, não é totalmente impossível que isso aconteça. Claro, a única coisa que esses dois grupos terão em comum será o cultivo semelhante no pico do nível 9 do reino espiritual. Além disso, embora Kuiguoliang conheça nossas identidades, ele não sabe que estávamos usando vestes pretas antes de entrarmos na Vila do Senhor Dragão. Mesmo as pessoas de fora da vila só viram duas pessoas cavalgando nas costas da Pantera Negra. Embora seja possível que eles consigam fazer a conexão entre as duas pessoas que estão cavalgando na Pantera Negra agora, e as pessoas que estarão viajando em Little Black, isso não será nada mais do que uma suposição no final. Enquanto Kuiguoliang não nos vir nos cobrindo, é praticamente impossível para ele fazer a conexão. Quando Shunlong terminou suas palavras, ele então acrescentou interiormente: e mesmo se ele fizer a conexão, quando ele perceber as consequências de ofender a pessoa por trás de Little Black, é improvável que Kuiguoliang ou sua esposa venham dizer alguma coisa. Liu Mei ficou atordoada, enquanto olhava para Shunlong com a boca aberta. Ao mesmo tempo, um sentimento de admiração e orgulho brotou em seu coração enquanto olhava para Shunlong,
que confiantemente explicou esse processo de pensamento. De fato, é importante prestar atenção até mesmo aos menores detalhes. Quanto à razão pela qual Shenlong não escolheu montar nas costas de Little Black antes de entrar na Vila do Lorde Dragão, e então mudar para Little Silver, Liu Mei não precisava que ele explicasse isso, pois ela já conseguia entender o motivo por si mesma. Como Shenlong não sabia se ele e Liu Mei seriam teletransportados para um lugar aleatório dentro da vila depois de passar pela entrada da vila, ou se chegariam ao mesmo lugar que todos os outros reis do Dao que entraram antes deles, caso fosse realmente o último e houvesse alguns reis do Dao de nível 9 que avistaram o dragão negro, o problema que esse assunto teria causado provavelmente estaria no mesmo nível dos tesouros no núcleo da própria Vila do Senhor Dragão. Era muito provável que até mesmo o grupo de Sheng Jun estivesse procurando pelas duas pessoas vestidas de preto que estavam montadas no dragão negro se esse fosse o caso, não deixando espaço para Shenlong e Liu Mei se moverem livremente. Sem mais demora, sob as instruções de Shenlong, Little Silver mergulhou diretamente no mar bem na frente da Ilha Nevada. As águas cristalinas do mar ficaram turbulentas, enquanto grandes ondas se erguiam no momento em que o corpo da pantera entrava. Embora a velocidade de Little Silver fosse muitas vezes menor dentro da água do que no ar, ela ainda era tão rápida quanto uma besta mágica de nível 5 inicial dentro do mar. Embora a água estivesse fria e emitisse uma sensação gelada ao tocar o corpo de uma pessoa, isso não era um problema para Shenlong ou Liu Mei, pois Little Silver continuou mergulhando mais fundo. 2 minutos depois, Little Silver chegou às profundezas do mar, onde uma cena chocante apareceu nos olhos de Shenlong e Liu Mei. No fundo do mar, dezenas de redemoinhos gigantescos pareciam ter formado um labirinto, prendendo dentro deles um belo homem de meia-idade, vestido de dourado, junto com uma bela mulher de meia-idade. Shenlong reconheceu instantaneamente o homem de meia-idade como Cui Guoliang. Embora seu avatar dentro do palácio do Reino Vermilion fosse o de um jovem, e seus cabelos dourados naquela época fossem muito mais brilhantes, Shenlong só precisou de um olhar para reconhecer o homem dentro do labirinto. Quanto à mulher de meia-idade ao lado dele, ela era obviamente a mesma, jovem mulher, voluptuosa, cuja estátua foi erguida do lado de fora do Palácio do Rei, no Reino Vermilion. Ao mesmo tempo, quase como se tivesse sentido o olhar de Shenlong sobre ele, Cui Guoliang levantou a cabeça para olhar para o belo jovem de túnica azul e a jovem de véu branco que estavam sentados em cima do Rei Pantera de asas prateadas, e um olhar de descrença apareceu em seu rosto, completamente incapaz de acreditar na cena à sua frente. Fim do capítulo. Capítulo 360 Resgatando Cui Guoliang. Vendo a mudança repentina na expressão do rosto de Cui Guoliang, a mulher ao lado dele seguiu sua linha de visão, antes que seu corpo começasse a tremer. Uma expressão de desespero apareceu em seus olhos enquanto ela olhava para as duas pessoas que estavam sentadas em cima de uma besta mágica e estavam indo em sua direção. Won Zedong poderia facilmente adivinhar que, uma vez que alguém visse 2 reis do Dao presos entre os redemoinhos, apenas um pensamento viria à sua mente. Empurre-os para a morte e tire tudo o que eles têm em seus corpos. Afinal, tanto Won Zedong quanto Cui Guoliang tiveram que gastar todo o QI que absorveram de seus arredores para resistir aos redemoinhos aterrorizantes de esmagar seus corpos. Mesmo que um especialista em alma nascente em estágio avançado acabasse atacando-os enquanto ela e Cui Guoliang estivessem nessa situação, Won Zedong sabia que essa pessoa precisaria apenas de alguns momentos até matar os 2 reis do Dao na frente dele. Ao mesmo tempo, ondas turbulentas foram levantadas no coração de Cui Guoliang, e por um momento, o poderoso rei Dao pensou que estava alucinando. Este não é o mesmo pirralho que veio ao meu reino secreto há 3 anos. Como ele pode estar no auge do reino espiritual? Não, isso é impossível, faz apenas 3 anos desde que o enviei para a Cidade da Espada de Prata. Mas esse não é meu, Rei Pantera de Asas de Prata. Enquanto esses pensamentos passavam pela mente de Cui Guoliang, a expressão em seu rosto mudou de descrença para alegria, depois para incredulidade e medo.
Ele conseguia se lembrar claramente de que Shunlong nem era um cultivador de grau celestial quando deixou seu palácio há 3 anos. No entanto, como ele não estava suprimindo sua aura com a ampulheta do monarca, agora, Cui Guoliang conseguia sentir claramente que ele já estava no auge do nível 9 no reino espiritual. Por um segundo, ele até começou a duvidar das experiências que havia recebido de seu próprio encantamento de alma. Quanto a Wan Zedong, ela estava completamente alheia aos pensamentos de Cui Guoliang. Embora ela já soubesse que seu marido havia encontrado alguém para salvá-los dentro dos próximos milhares de anos, Wan Zedong não tinha nenhuma esperança em seu coração de que essa pessoa aparecesse. Afinal, quão difícil era para alguém se tornar um especialista no pico do estágio da alma nascente? Quão difícil era para essa pessoa alcançar o reino do Rei Dao? E mesmo se eles conseguissem alcançar o reino do Rei Dao, quem poderia garantir a ela que essa pessoa entraria na vila para cumprir seu juramento a Cui Guoliang? E mesmo na situação em que essa pessoa realmente conseguisse se tornar um rei do Dao e entrasse na Vila do Senhor Dragão, no futuro, e mesmo que ele também estivesse disposto a vir e ajudar Cui Guoliang, os perigos dentro da vila eram o suficiente até para reis do Dao como ela e Cui Guoliang ficarem presos e até morrerem. Essa pessoa seria necessariamente capaz de salvá-los. Em seu coração, Wan Zedong não tinha a menor sugestão de esperança de que isso acontecesse. Em vez disso, ela tinha certeza de que a primeira vez que alguém os encontrasse, ela e Cui Guoliang morreriam. Claro, embora ela soubesse que essa era a verdade, Wan Zedong não estava disposta a morrer. Foi por isso que ela escolheu resistir com todas as suas forças, ficando presa neste lugar por milhares de anos, esperando que a formação natural em que ela e Cui Guoliang haviam caído, em algum momento se dispersasse por si mesma. Embora essa esperança não fosse nada mais do que um sonho ilusório e distante, ainda era a única coisa que poderia dar esperança a Wan Zedong. Ao mesmo tempo, Shunlong reconheceu instantaneamente os redemoinhos ao redor de Cui Guoliang que eram uma formação natural. Embora Shunlong não fosse muito versado em formações, durante os últimos 2 anos, ele levou algum tempo para estudar o básico. Embora ele não tivesse ideia de como quebrar essa formação e salvar Cui Guoliang, ele sabia que entrar diretamente era equivalente à morte. Ao mesmo tempo, Shunlong foi capaz de determinar o nível de cultivo de Cui Guoliang. Ele era um rei do Dao de nível 3, enquanto a mulher voluptuosa ao lado dele era um rei do Dao de nível 3 inicial. Quanto à força dos redemoinhos ao redor deles, Shunlong não sabia o quão forte alguém precisava ser para se libertar deles, mas ele podia imaginar que até mesmo reis do Dao de nível 5 podem ter que usar toda a sua força para se libertar. No entanto, Shunlong também sabia que Cui Guoliang era um mestre de formação. Já que ele havia pedido para ele vir a este lugar, era muito provável que ele tivesse um plano para se libertar. Com um sorriso no rosto, Shunlong fez Little Silver dar um passo à frente e, sob os olhares chocados de Cui Guoliang e Wan Zedong, ele juntou as mãos enquanto olhava para Cui Guoliang e disse: Sênior. Cui Guoliang sentiu sua mente entrar em curto-circuito após ouvir Shunlong confirmar sua identidade, enquanto Wan Zedong virava a cabeça para olhar para o marido com uma expressão curiosa no rosto, enquanto uma alegria indisfarçável brilhava em seus olhos. Ela não conseguia acreditar que o jovem na frente deles conhecia Cui Guoliang. Embora ela pudesse sentir que Shunlong ainda era um cultivador de nível 9 do reino espiritual, ela não o menosprezou graças à besta mágica de nível 6 inicial que ele e a jovem atrás dele estavam montando. Apenas o Rei Pantera de Asas Prateadas, por si só era forte o suficiente para lutar contra ela e Cui Guoliang em terreno plano. Vendo a expressão inquisitiva no rosto de sua esposa, Cui Guoliang estufa o peito e, com um grande sorriso no rosto, ele suprimiu o choque em seu coração enquanto dizia orgulhosamente: Hahaha, Zedong, este é o jovem que encontrei para nos ajudar. O que você acha? Minha previsão não é impressionante. Hahaha. Assim que terminou de falar, Cui Guoliang voltou sua atenção para Shunlong e,
Com o mesmo sorriso brilhante no rosto que estava prestes a chegar aos seus ouvidos, ele continuou a suprimir os redemoinhos ao seu redor enquanto dizia: Garoto, não sei que tipo de monstro você realmente é para avançar até o pico do reino espiritual do pico do grau terrestre em apenas 3 anos, mas estou muito feliz que você esteja aqui. Contanto que você possa me ajudar a sair deste lugar. Juro ao meu Dao da água que metade dos meus tesouros serão seus. Cui Guoliang não hesitou nem por um momento, enquanto fazia um juramento sério ao seu Dao da água. Esqueça metade de seus tesouros, o rei Dao de meia-idade estava até disposto a desistir de tudo para escapar deste lugar. Afinal, ele estava preso aqui há milhares de anos, e cada dia que ele ficava neste lugar era um dia extra de perigo. Quando ele sentiu toda a Vila do Senhor Dragão tremendo 2 dias atrás, e aquele gigantesco pilar de luz que disparou para o céu, a primeira coisa que lhe veio à mente foi que ele acabaria enterrado dentro deste lugar no fundo do mar. Felizmente, como um rei Dao que era proficiente no Dao da água, Cui Guoliang podia filtrar diretamente o oxigênio dentro da água, caso contrário, depois de milhares de anos, ele e sua esposa teriam morrido por falta de oxigênio. Ao mesmo tempo, Wang Zedong assentiu com a cabeça, concordando claramente com as palavras de Cui Guoliang. Mesmo que Shunlong pedisse para ela desistir de seus próprios tesouros também, Wang Zedong já estava preparada para concordar. Não havia nada mais importante para os 2 reis do Dao do que escapar deste lugar. Como ele já havia decidido ajudar Cui Guoliang e pagar sua dívida, Shunlong não tinha motivos para recusar, e depois de dar uma olhada em Liu Mei que estava parada ao lado dele, ele assentiu com a cabeça, antes de olhar para Cui Guoliang e perguntar: Sênior, com o que você precisa de ajuda? Assentindo com a cabeça, Cui Guoliang exalou um suspiro de alívio interiormente depois de ver que Shunlong não o extorquiu por mais tesouros desta vez, e apontando para o redemoinho que ele estava suprimindo, ele então disse: É simples. Tudo o que você tem que fazer, é fazer a pantera de asas prateadas atacar o centro dos redemoinhos até que eles enfraqueçam o suficiente para se dispersarem naturalmente. Claro, embora parecesse simples à primeira vista, Cui Guoliang sabia que esse assunto era muito mais difícil do que parecia. Se alguém estivesse preso dentro da formação, seria simplesmente impossível atacar o centro dos redemoinhos. Além disso, mesmo que Cui Guoliang pudesse de alguma forma destruir um único redemoinho, outro logo tomaria seu lugar. A menos que fosse um rei do Dao de nível 5 ou um especialista de nível ainda mais alto, então Cui Guoliang imaginou que era impossível escapar dessa formação sem usar a ajuda de alguém que estava de fora. Ao mesmo tempo, se Cui Guoliang não fosse um rei do Dao que compreendeu o Dao da água, bem como um cultivador de corpos ao mesmo tempo, ele tinha certeza de que ele e sua esposa já teriam morrido há muito tempo. Assentindo com a cabeça, Shunlong olhou para o redemoinho na frente de Cui Guoliang, que estava completamente coberto por uma fina camada de seu Dao da água, antes de fazer Little Silver atacar o centro do redemoinho. Cui Guoliang observou com excitação, assim como inveja em seu coração, enquanto a pantera negra abria sua boca e soltava um rugido poderoso. O rugido se transformou em uma onda de choque que viajou em direção ao redemoinho na frente dele, antes de atingir com precisão o centro do redemoinho. Fim do capítulo.